E o governo federal rejeitou a proposta de Donald Trump de receber estrangeiros capturados dos Estados Unidos. A ideia do republicano respondia ao Plano Brasileiro de Combate ao Crime Organizado. De acordo com o governo, a contraproposta norte-americana não menciona classificar facções brasileiras como terroristas. É mais um assunto para a gente trazer aqui a participação da Ana Beatriz Hirsch e também do Gesualdo Almeida. Eles estão conosco nesse sábado comentando os principais temas. Vou começar por você, Ana. Como é que você está vendo aí essa possibilidade? O governo brasileiro rejeitando essa proposta de receber capturados americanos, mas também falando em uma possibilidade de combater o crime organizado de uma maneira conjunta com os Estados Unidos. Tem essa possibilidade de classificação de algumas organizações aqui como terrorista, o que daria talvez mais liberdade para uma ação americana. E a gente comentava mais cedo aqui nos bastidores, né, Ana, de um acordo fechado entre Estados Unidos e Paraguai para que militares americanos tenham acesso ao Paraguai sem prestar muitas considerações para as autoridades paraguaias. É um acordo que literalmente abre as portas do Paraguai para os Estados Unidos. Paraguai que tem a tríplice fronteira, Brasil, Argentina e Paraguai também. Como é que você está vendo essa discussão toda sobre segurança e até que ponto isso pode ameaçar a nossa soberania, Ana? Veja, Nonato, são vários assuntos que a gente vai ter que compilar nesse comentário. Primeiro, diz respeito a essa questão, que talvez seja a mais controvertida de todas, a respeito da classificação ou não das nossas organizações criminosas como terroristas pelos Estados Unidos. Como você menciona, isso daria abertura para uma atuação mais incisiva dos Estados Unidos dentro do território brasileiro. E isso, como a gente comentou no comentário anterior, acaba sendo indesejável por conta da falta de perspectivas claras a respeito da atuação de Donald Trump, que acabou surpreendendo o mundo em diversas oportunidades nos últimos tempos. No meu entendimento, classificar ou não como uma organização terrorista, na prática, para além de autorizar os Estados Unidos a, por exemplo, entrar em solo nacional, não faz muita diferença, porque o que a gente precisa, e veja, isso também está sendo discutido, é de uma cooperação internacional mais intensa que viabilize uma atuação conjunta de mais de um país, de mais países, para um combate mais efetivo a esse crime organizado. E com relação a isso, os governos fazem muito bem em conversar e tentar, de alguma forma, encontrar caminhos e instrumentos para um combate mais eficiente ao crime organizado. E volto a dizer, isso, ao meu ver, não passa por uma classificação teórica de terrorista ou não terrorista, porque a gente precisa que os países ajam em conjunto e não que um país tenha a liberdade de agir dentro de outro país a seu bel prazer, que é mais ou menos o que o Paraguai autorizou os Estados Unidos a fazer, e eu entendo isso com certo receio. Porque, veja, eles estão permitindo que soldados e oficiais norte-americanos simplesmente transitem livremente pelo Paraguai sem ter que prestar conta sobre suas armas, sobre suas ações. E quando a gente fala em soberania nacional, isso é preocupante, seja quem for o envolvido, seja quem está no solo alheio ou seja quem é o dono daquele solo. Eu entendo isso de forma bastante preocupante. Acho que consegui falar aí sobre a maioria dos nossos assuntos. É isso, Gesualdo Almeida com a gente também nessa edição do Jornal da Manhã. Gesualdo, essa proposta americana de classificar o PCC como grupo terrorista resolveria, enfim, os problemas aqui, o crime organizado aqui no Brasil? Longe disso, aumentaria apenas a influência americana política e geopolítica na América do Sul, que essa é a grande pretensão. O PCC é uma facção criminosa, Comando Vermelho também, ambos muito perigosas, mas não são, tecnicamente, grupos terroristas. Grupos terroristas são aqueles que procuram debilitar o Estado do ponto de vista da sua organização. E como a gente tem acompanhado, o PCC tem, inclusive, pegado o Estado para si. É diferente o conceito de uma facção criminosa para um grupo terrorista, tanto assim que o mesmo Derrite, quando relatava o projeto das facções, ele tirou do texto a expressão grupo terrorista, porque tanto a oposição quanto a situação viam que seria muito ruim, muito malfazejo essa colocação, exatamente por conta disso. A expulsão de empresas que não trabalham com países que tenham grupos terroristas na sua seara e também a possibilidade de intervenção estrangeira.
O Brasil tem, sim, tratados bilaterais de cooperação criminal com vários países, inclusive com os Estados Unidos. E para que ele faça essa cooperação, para que haja o combate ao crime, ele não precisa ceder a sua soberania. Ele não precisa entregar espaço territorial como o Paraguai fez. O Paraguai deu imunidade total para as tropas americanas, integral, inclusive com comunicações alheias às comunicações do próprio país, do próprio Paraguai. Os Estados Unidos também agora colocaram o seu primeiro escritório do FBI no Equador. Isso é muito claro. Eles estão montando uma base de apoio para os seus interesses e para fazer influência americana em território da América do Sul. Nada tem de combate à criminalidade, é apenas um pano de fundo. E só para terminar, seria uma excrescência o Brasil aceitar que criminosos presos nos Estados Unidos fossem deportados para cumprirem penas aqui no Brasil. O Brasil tendo que arcar, inclusive, com os custos do cumprimento de pena desses criminosos. O Brasil não é El Salvador.